Sejam todos bem-vindos ao canal Iluminados, aquele canal que vem trazer luz para os seus pensamentos mais cavernosos. Eu sou Neylor Dolini Jr., formado em filosofia, músico por amor, roteirista, youtuber e professor. Youtuber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha, também ativa o sininho para receber notificações. Não esqueça de deixar nos comentários sugestões de vídeos onde podemos estar aproveitando nos próximos episódios, como também comentários e dúvidas que você tenha sobre o que vamos falar no episódio de hoje. E o episódio de hoje será: existe a verdade? Bem, dentro da filosofia tivemos diversos pensadores falando sobre a verdade, e eu sempre gosto de falar dos mais antigos para que abra a possibilidade das pessoas poderem comentar opiniões sobre a sua própria verdade sem se prender a demagogias ou pensamentos de pessoas mais contemporâneas que às vezes, em vez de te dar um ponto de vista, te obriga a pensar que nem ele. Vou usar nesse exemplo os mesmos exemplos que eu usava em sala de aula. Portanto, meus queridos alunos, se vocês lembram dessa aula, comentem aqui para o professor, que o professor também vai lembrar com muito carinho de todos vocês. Porque sabe, o professor tá aqui, ó, coração. Vamos falar sobre verdade, discorrendo sobre alguns pensadores e a importância que cada um deles trouxe para o seu ponto de vista sobre verdade. Na primeira corrente pegamos o Parmênides, um filósofo grego que, como a maioria dos filósofos que eu vou falar aqui, porque eu adoro os gregos, Parmênides tinha uma ideia sobre a verdade, de que a verdade seria como uma eterna busca. Ou melhor dizendo, uma viagem em direção à verdade. Veja, com essa ideia de viagem em direção à verdade, Parmênides acabou criando para a época dele o que a gente poderia chamar de uma das primeiras metodologias de verificação para que as pessoas não saíssem acreditando nas coisas só porque sim. Não sei dizer para vocês se Francis Bacon e outras pessoas que desenvolveram métodos de verificar a verdade, como até o Aristóteles e afins, se eles tiveram uma inspiração direta ou um contraponto e criaram seu argumento em cima ou criticando a ideia de Parmênides, mas o fato é que o ponto de vista deles sobre verdade trouxe um primeiro método de verificação para as verdades que se espalhavam por aí. Parmênides era um cara um pouco irritado. Ele pensava que qualquer pessoa que poderia descrever um senso, ter uma ideia boa, ter a oportunidade de ter vindo de uma família onde você podia bancar os seus estudos, você, portanto, poderia construir as suas próprias verdades. E ele começou a ficar incomodado com esse tipo de ponto, o que fez com que ele desenvolvesse, um primeiro método onde ele buscava tudo aquilo que era dito por verdade e as testava. Se por um acaso ele chegasse a exatamente a mesma conclusão que o autor que escreveu aquilo, portanto, ele consideraria aquilo uma verdade. Porém, se nos pontos apresentados ele discordasse daquilo, para ele aquilo não deveria ser válido, muito menos tido como uma verdade. Apesar do método simplista, isso ajudou a peneirar diversas academias que pregavam verdades que não eram exatamente verdades. Dando sequência a pensadores e as suas ideias sobre verdade, tivemos um sofista, para o azar do Sócrates, porque ele não era muito simpático aos sofistas, porém esse trouxe um pensamento muito importante, que seria o Protágoras. Ele trouxe um pensamento que determinava o homem como a medida de todas as coisas, aonde ele acreditava que o senso da verdade estava na análise e na capacidade que o homem tinha de discursar para se defender.
Vale lembrar que tanto Protágoras como a Academia dos Sofistas é um forte influente principalmente na linha de direito, e portanto para Protágoras é óbvio que quem tinha a melhor capacidade dialética de desenvolver uma espécie de discurso para poder apresentar a sua verdade, quem apresentasse o melhor discurso, portanto estaria com a verdade. Mas para você ver que nem todo mundo fazia ou desenvolvia conhecimentos tentando buscar uma verdade, podemos dizer também do Górgias. Lembram, alunos? O Górgias seria aquele tipo de pensador que não acredita em nada. Não saberia dizer para vocês agora, também não tenho essa referência para dizer se Górgias foi um influente direto de outros pensadores que seguiam a linha de desacreditar num raciocínio sobre a verdade. Mas Górgias seria aquele pensador que diria mais ou menos o seguinte: nada existe. E mesmo se existisse... Vejam bem, quando ele diz isso, ele quer dizer que toda verdade é uma verdade singular. Que as pessoas não tinham mecanismos o suficiente para conseguirem fazer com que a sua verdade fosse uma verdade universal e que todo mundo saísse aceitando-a só porque sim. Para Górgias, toda a verdade era questionável, toda a verdade era relativa, portanto a verdade não poderia existir, já que tudo aquilo que é relativo não é preciso e, portanto, não pode ser determinista, já que não é preciso, pode variar de caso a caso. Para Górgias, portanto, não existe verdade alguma e não existe a possibilidade de ter verdade, já que cada um pode ter uma verdade sobre um mesmo tema, portanto, aquilo que é verdade se torna uma mentira. Temos também Sócrates para fechar a ideia, que foi outro grande pensador, diferente do seu amigo Protágoras e diferente na ideia do Górgias, porque Sócrates já acreditava que a verdade não só existia, como ela era particular de cada um. Aí podemos voltar ao que falamos no outro vídeo sobre moral e ética. Lembrem que eu disse que vai aparecer em qualquer tema de filosofia, principalmente nesse canal. Sócrates com aquela bela frase: conhece-te a ti mesmo. Quando ele dizia que conhece-te a ti mesmo, ele tentava mostrar de uma forma singular que cada um teria a sua própria verdade. E quando você conhece a si mesmo e a sua própria verdade, você consegue, portanto, conviver em paz. Mas, claro, numa certa condição de que você também deveria aceitar as verdades alheias, que podem muitas vezes não ser as mesmas que a sua. Para Sócrates, todo mundo teria o direito e a liberdade de ter a sua própria verdade, desde que um não interferisse com a do outro e cada um conseguisse respeitar a sua própria individualidade, coisa que, como todo mundo já sabe, não aconteceu. Vale lembrar, inclusive, que Sócrates pegava muito a ideia do livre pensamento entre os jovens da sua época e, principalmente por isso, foi condenado à morte, ou melhor dizendo, convidado ao suicídio. Falaremos nisso no episódio onde diremos a história do Sócrates. Mas e para você, querido Illuminati? Opa, Illuminati. Mas e para você, querido iluminado? Qual é a sua verdade? Deixe aqui nos comentários o que você enxerga como verdade. Como você faz para distinguir se aquilo que você ouve e acredita é verdade ou não? O que é verdade para você e o que é mentira? E vamos desenrolando mais temas de filosofia no decorrer dos próximos episódios. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, também se esqueça do blog, Instagram, Facebook, todas essas coisas. Até o próximo episódio e falou! Produção!